e ele falou que ele apoia o PL das fake news e defendeu uma vacinação em massa do governo Lula contra a desinformação. O ex-deputado concedeu uma entrevista ao programa Essencial do Diário do Centro do Mundo. Eu separei alguns trechos aqui, olha lá, o Jean, a Janja e o Lula. O ex-deputado Jean Willis encontrou-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a primeira-dama Janja em abril. Pesquisador sobre fake news e desinformação na Universidade de Barcelona, o Willis defende o PL das fake news. Ele defendeu o PL 2630 no programa essencial do DCM, lembrando dos ataques de mentiras que sofreu na eleição de Jair Bolsonaro em 2018. O ex-deputado também falou sobre sua conversa com Lula e Janja. Ele defende que o governo Lula faça uma vacinação contra a desinformação da extrema-direita. Vamos para os principais trechos. Regular as big techs e regular automóveis. O PL das fake news, do texto inicial até o final, sofreu muitas alterações, mas é inegável que é um primeiro passo para regulamentar uma tecnologia que está cada vez mais presente nas nossas vidas, modificando os nossos comportamentos e alterando as nossas dinâmicas sociais. Eu vou usar uma metáfora. Quando um automóvel surge, ele surge sem regulamentação. É uma tecnologia que estava sendo inserida na sociedade e os motoristas tinham liberdade de conduzir. Não haviam leis de trânsito, não haviam leis que regulamentassem a concessão de habitação, não haviam leis que coibissem a combinação de álcool e direção. Ou seja, essa tecnologia exigiu que toda uma regulamentação fosse construída para colocar limites a ela em favor da humanidade, em favor da sociedade. O mesmo acontece agora com as redes sociais, com a seguinte diferença, que é uma diferença grande. A internet, que é esse ambiente comunicacional, que corresponde a uma infraestrutura global de redes de fibra ótica, satélites, hardware distintos e microcomputadores dos microcomputadores aos grandes computadores, tablets afins, é colonizado pelo que chamamos de Big Techs. Big Techs ou grandes plataformas de comunicação. Essas plataformas de comunicação, para usar uma expressão de Pierre Levy, estudioso dessas tecnologias há muito tempo, podem ser chamadas de estados-plataforma, porque de fato elas se constituíram como estados sobre estados-nações, e não é só o Brasil que enfrenta o desafio de regular a atuação das Big Techs. Outros países, aqui na Europa, por exemplo, enfrentam esses estados, que são de fato estados supranacionais. E eles não querem corresponder às distintas legislações de cada país. Cada país vai encontrar a sua forma de regulamentar as Big Techs. As plataformas não querem corresponder a cada uma dessas regulamentações. Eles alegam que é impossível atender às distintas regulamentações. Claro que não é difícil e tampouco impossível. No entanto, se eles continuarem operando como operam, ganharão muito mais dinheiro. CEOs como Elon Musk e Zuckerberg da Meta, do Facebook, ganharam muito dinheiro e terão cada vez mais poder se isso continuar assim. Então, sim, o projeto de lei é uma grande iniciativa. E isso não significa que não devam existir outras iniciativas no âmbito do judiciário. A gente está falando com o PL de uma iniciativa legislativa e o Poder Judiciário deve seguir cumprindo a sua função, com ações individuais de combate à fake news. E deve haver uma resposta cultural a essas plataformas. Vamos lá, gente. A gente está lendo aqui esse excelente texto sobre o Jean Willis. Mandem superchats aqui para a gente manter essa live. Vacinação em massa contra a desinformação. Quando eu estive com o presidente Lula em Madrid, ficou evidente aqui na nossa conversa de quase 3 horas que esse assunto da tecnologia preocupa muito o presidente da República. Conversamos muito sobre esse tema, eu, ele e Janja. Quais seriam as saídas e quais seriam os caminhos? E, além desse caminho legislativo, disse ao presidente que precisaríamos de um caldo cultural. Precisamos de uma vacinação em massa contra a desinformação. E como esse tipo de vacinação pode acontecer? Com ação governamental, interministerial, simultânea contra a desinformação. Combinei também com a primeira-dama Janja de envolvê-la diretamente nessa ação. Todos os ministérios que trabalham tecnologia, o Ministério da Saúde, da Cultura, da Educação, da Igualdade Racial, o dos Direitos Humanos, dos Povos Indígenas, Ciência, Tecnologia, todos. Tem que ser uma ação conjunta, um mês contra a desinformação, com cada um desses ministérios atuando e distribuindo informação e levando formação a respeito de suas áreas em particular.
As escolas públicas terem uma semana para convidar especialistas, fazer a formação de professores sobre fake news e como as pessoas podem ser enganadas. Quais são as novas tecnologias explicadas de uma maneira muito mais didática? Tecnologias de fraude que estão disponíveis para criminosos. Tem que existir uma vontade governamental, e eu sei que o Lula tem essa vontade, e uma vontade de seus ministros para construir esse caldo cultural. Essa ação é uma espécie de vacinação em massa e pode ajudar muito o governo nesse momento. Plataformas digitais não têm preocupação com seus conteúdos. Escrevi um artigo sobre a maneira como o Lula foi tratado quando visitou a China e quando recebeu a visita do chanceler russo em seguida. Depois eu fiz o meu programa chamado O Informante na plataforma Open Democracy, afirmando que os dois principais inimigos do governo Lula são a sabotagem do Banco Central e as desinformações. Vamos seguindo aqui mais um pouquinho. Vão curtindo e vão compartilhando. Mandem superchats, que essa informação é bastante importante. Então, o novo governo do Lula precisa criar mecanismos contra esses dois inimigos para poder ter mais sucesso. A aprovação do governo Lula ainda está acima dos 50%. Só que essas forças da desinformação colocam que já perdemos essa batalha e que a comunicação do governo é ruim. Eu não sou pessimista nesse sentido. Eu acho que a Secretaria de Comunicação, a SECOM, chefiada por Paulo Pimenta, pode melhorar suas ações, e isso não quer dizer que ela não vem trabalhando. Essa batalha não está perdida. A desinformação no Brasil envolve aspectos históricos do país, e estamos vivendo um momento não só no Brasil, mas no mundo. Nesse momento, as pessoas estão abrindo mão para apresentar as suas versões. Os fatos não mais importam. O que importa é aquilo que é coerente para mim e o que é coerente para os meus preconceitos. É daí que vem esses problemas todos que a gente está enfrentando no mundo, como, por exemplo, o movimento anti-vacina. Dentro da extrema-direita, o movimento de vacina é um movimento anti-vacina é um movimento que prejudica a saúde pública no mundo. Vou pegar como gancho que o Flávio Dino respondeu para aquele imbecil motivado que é o Deltan Dallagnol. Aliás, é surpreendente ver a atuação desse sujeito na Câmara dos Deputados e imaginar que esse sujeito foi procurador da República. É assustador. A corrupção contra a saúde pública ameaça a saúde do nosso planeta. Se aparecer um vírus novo, se ele entrar em circulação, esse movimento sabota e ameaça todo o conjunto de ação dos governos. O Bolsonaro é anti-vacina. O movimento bolsonarista é contra a vacina, como vimos a prisão desse coronel Cid. A lógica é matar o maior número possível de pessoas, criando a imunidade de rebanho. Por isso ele não vacinou a própria filha de 12 anos. Essa desinformação é uma grande ameaça às democracias no mundo, de todo o mundo democrático e aos diferentes esforços para tentar conter essa onda. A irresponsabilidade das plataformas é porque elas não têm preocupação com conteúdo. Ao contrário, a gente chama de algoritmo, é um programa por meio do qual operam as mídias sociais. Esses programas foram construídos para estimular determinados comportamentos, que é o comportamento odioso das pessoas e para justamente gerar mais interação. Por isso, gente, que uma live como essa, a gente enfrenta a duras penas uma audiência baixa, porque nós estamos esclarecendo vocês, trazendo informações de qualidade para vocês, e não ódio, e não rancor. E é por isso que a extrema-direita viraliza tanto. É por isso que você tem que mandar um superchat para financiar a Folha Democrata, que é muito necessário. Temos uma meta mínima de R$50. Faz tempo que a gente não bate essa meta mínima. A gente precisa muito da ajuda de vocês nesse papel. Vamos seguir aqui. E para manter as pessoas mais tempo naquele fluxo de informação e de desinformação, a plataforma promove muito mais esses conteúdos que produzem esse efeito ativo. Uma droga. A raiva, o ódio, esse ressentimento é um combustível e é um sentimento que faz com que as pessoas fiquem muito mais tempo nas redes sociais. As pessoas gastam muito mais tempo das suas vidas nas redes sociais, ficando muito mais sujeitas à publicidade, podendo comprar muito mais. Em última instância, o objetivo é esse, é levar as pessoas a consumirem propaganda, e não só propaganda de produtos, mas sim propagandas políticas. Ficou evidente que as plataformas têm esse modelo. Como elas operam para sugerir conteúdo, eles fazem a manipulação dos comportamentos. Isso em uma série de vídeos
de YouTube inibem a escolha. Como você está naquele fluxo de informação, você vai consumindo. E nessa distribuição, há muitos conteúdos mentirosos e conteúdos negacionistas ou revisionistas históricos, como aquele Brasil Paralelo. Eles atentam contra a memória histórica e falsificam, inclusive praticando assédio jurídico aos intelectuais que os criticam. Muito importante essa entrevista do Jean, muito importante as informações que ele colocou aqui para todo mundo ficar por dentro, gente.